E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje vou falar mais um importante tema aqui com vocês, que é o cálculo energético para atletas. É um tema complexo, né, que envolve muitas variáveis. Eu vou estar apenas introduzindo, né, a temática com vocês, mas eu acho que já vai dar um bom norte, né, e aí você já tem nesse direcionamento, fica fácil aí, né, vocês seguirem estudando aí o assunto que eu mesmo até hoje eu não deixo de estudar esse assunto porque é um assunto muito importante. Então eu vou pedir para vocês seguirem o canal aí, compartilhar o vídeo nos grupos, né? Fazer algum comentário para alguma temática. Então primeiramente eu coloco essa referência aí, né? Que é um artigo, é de 2016, mas é um dos melhores artigos que eu acho, né? Sobre a nutrição para atletas. Já tem alguns guidelines mais recentes, 2018, 2019, 2020, agora sai toda hora, né? Sempre tem alguma novidade, mas esse eu acho que para você compreender o básico já é o suficiente. E aí depois você vai buscando os mais novos para se aprofundar. Então, vamos tentar entender aqui. Eu coloco três principais aspectos, são vários, tá? Mas são três principais aspectos que a gente tem que, para a gente pensar a nutrição de um atleta. Primeira coisa é atender às demandas normais de ser humano, né? Fisiológicas, para ter uma boa saúde, né? Imagina se esse atleta está resfriado toda hora, então ele não vai ter uma boa performance, né? Provavelmente não está sobrando energia suficiente para o corpo atender às demandas fisiológicas naturais que todo ser humano tem, né? Sistema imunológico, sistema hormonal, né? Enfim, a gente tem várias demandas diárias que precisam também estar sendo pensadas, né? A nível de macro e micronutrientes que precisam estar sendo atendidas, né? Aí o segundo ponto é maximizar, né, as adaptações ou a performance, né, durante a temporada. É, a nutrição esportiva clássica, ela sempre pensava em maximizar essas adaptações. Era sempre você dar o máximo necessário, né, de aporte de carboidratos, proteínas, lipídios, o tempo todo ali trabalhando sempre no máximo, né? Hoje já surgiram novas estratégias, né, como o jejum, low carb, que vai demonstrar que nem sempre esse maximizar vai ser você trabalhar no máximo, né, no máximo da recomendação de carboidrato, por exemplo. Às vezes, a depender da fase do treinamento, esse maximizar vai ser você tirar um pouquinho, né? Às vezes o cara vai para um treino mais moderado, aí você tira um pouquinho, justamente para maximizar, né, essas adaptações. Mas vai ter outros momentos que essas adaptações vão estar associadas a um treino intenso, a um treino de alta performance, né? Aí sim você vai jogar esse estoque de glicogênio lá para cima, né, para estar trabalhando assim no ápice da performance, tanto antes quanto durante, quanto depois, né, do treino. Então, quer dizer, hoje a nutrição esportiva ela já tem esse parêntese aí, né, esse maximizar as adaptações e a performance, ele vai depender muito da fase do treinamento, do nível de treinamento desse indivíduo, de como ele faz essa periodização nutricional durante uma temporada. Então, ficou um pouco mais complexo. Eu acho até que eu tenho algum vídeo aqui no canal sobre estratégias avançadas na nutrição esportiva. Se eu não tiver, comenta aí que depois eu faço um vídeo, porque hoje não dá para pensar a nutrição esportiva só daquela forma clássica lá, né? Sempre otimizando o máximo possível, né? Não sempre, nem sempre vai ser assim, tá? É, e você também vai fazer a gestão do peso e da composição corporal, que é fundamental para alguns esportes, né? O terceiro ponto importante aí que eu levanto, né, para você pensar as demandas nutricionais de um atleta, porque a gente sabe que tem algumas competições que é fundamental o atleta baixar o peso, né? Eu, por exemplo, era corredor, é fundamental você baixar esse peso, né, próximo da competição. Pelo menos no meu caso, né, vai depender do atleta, né? Tem atleta que já é o contrário, ele já é muito magro, ele precisa até ganhar um pouco de peso. Enfim, vai depender do esporte também, né? Se ele vai subir de categoria, descer de categoria, enfim. É fundamental essa composição corporal, ele carregar 1 quilo a mais ali ou a menos de gordura, de massa muscular. A gente pensa que não, mas faz muita diferença na alta performance. Né? Então, para a gente pensar nesse cálculo, né, de como a gente vai fazer esse cálculo, a gente pensa basicamente em três fatores. Né? Primeiro, esse metabolismo basal que eu falei, que é para manter o corpo vivo, né, as funções fisiológicas gerais, né, que vai estar associada à estatura, peso, enfim, várias coisas. Né, a prática de atividade física, que é um adicional, né, às tarefas diárias para uma pessoa comum, mas a gente está falando de atividade física, então isso pode ser quase 50%, às vezes até mais, né, dependendo se é um ultra maratonista, se é um triatleta, né, vai ter várias variáveis do exercício influenciando nesse percentual,
né? E o próprio efeito térmico dos alimentos, né, que a gente sabe para digestão, né, para utilização, para retirada dessa energia desses alimentos, também tem um percentualzinho ali que a gente calcula, né? Que aí vai depender também, né, de qual nutriente está sendo utilizado. A proteína, esse efeito térmico é um pouco maior. Esse é um dos fatores que a gente acaba utilizando a proteína um pouco mais elevada no emagrecimento. Não é só isso, né? Mas é um dos fatores. Então, basicamente, fica assim essa distribuição para a gente encontrar essa necessidade diária total, né, do atleta, né? Você encontra essa taxa metabólica basal, que aí você tem as equações, né, para você encontrar, ou uma calorimetria indireta, né, que é através da análise dos gases, da troca dos gases, você vai verificar esse metabolismo basal, você vai verificar o efeito térmico do alimento, né? Que aí a gente calcula geralmente 10% desse primeiro valor, e o efeito térmico da atividade física, né? Que você pode calcular em METs, né? Pode jogar um percentual também dessa TMB ali inicial, né? Aí vai depender muito do nível de treinamento desse atleta, que a gente chama de fator atividade, né? Às vezes a gente multiplica por 1,5, 1,8, aqui isso gera até 2,3, vai depender do nível, né, de treino desse atleta. O próprio frequencímetro é uma das melhores maneiras para você ver durante a atividade física, né, porque ele tem uma variável fisiológica ali, então os estudos mostram que acaba sendo a medição mais exata do gasto do treinamento, né? Hoje em dia a gente tem esses relógios com frequencímetro, então isso ajuda muito se você quiser fazer um acompanhamento mais fisiológico mesmo, tá? Então você tem essa possibilidade, lembrando que também vai ter o gasto calórico pós-exercício, né? Então você tem que adicionar pensando também nisso, né? Como eu coloquei aqui, é o exercício, é a atividade espontânea mais o EPOC, né? Então mais as adaptações fisiológicas que vão ser necessárias, o reparo muscular, tudo isso tem que estar nesse efeito térmico do exercício, por isso que isso chega até 50%, dependendo dos casos, né? Então esses três principais fatores aí que a gente tem que saber calcular, né? Então, para calcular aquela TMB lá, que é a medida basal, né, que é aquele primeiro marco, a gente tem a calorimetria direta, né, que aí geralmente só em pesquisas científicas, né, onde você vai fazer verificar diretamente, né, quanto de calor seu corpo está produzindo. Você tem a calorimetria indireta, né, que eu cheguei a citar lá, que é sobre a troca de gases. Você chega a ver em algum consultório a calorimetria indireta. A água duplamente marcada é mais para estudos, né, porque não é uma medida imediata, é uma medida que geralmente a pessoa tem que ficar uma semana verificando, né, porque ela ingere uma água marcada e depois, através, né, vai expelindo essa água, e aí você vai, dependendo da velocidade que essa água é expelida, você consegue calcular, né, quanto de energia esse metabolismo tá gastando. É uma medida bem complexa, né, para você entender teoricamente, mas também existe, né, e é muito boa. É muito boa porque você consegue, para estudos, você consegue verificar esse corpo em exercício, né, em movimento, enfim, uma situação mais real. Mas para consultório, assim, de uma maneira geral, é muito complexo, né? É um gasto muito elevado, então a gente acaba ficando, na maior parte dos casos, com a predição das fórmulas, né? Que elas têm a sua eficiência, mas tem os senões, né? Tem as adaptações que a gente tem que fazer, que a gente vai aprendendo com a prática. Aqui eu coloco algumas das principais fórmulas que acabam sendo utilizadas, né? O American College acaba sugerindo aqui o Harris Benedict, né? Mas tem outras também que são utilizadas para atletas, né? Então depois você olha aí com calma, se quiser parar o vídeo, tá? Mas essas variáveis, principalmente você utilizando as fórmulas, né? Você tem que ter um cuidado a mais quando você utiliza as fórmulas com atletas, né? Porque o que eu digo é o seguinte: a fórmula ela é feita para uma população vasta, né? Ela é feita para não ter ela pega as pessoas normais, geralmente, né? As pessoas não padrões, assim, que tem um comportamento padronizado, mais ou menos mediano, assim. O atleta geralmente ele foge dessa média, então tem alguns fatores que a gente tem que prestar atenção. O nível de treinamento vai influenciar, se você às vezes coloca um pouquinho a mais, às vezes você a própria experiência, né, de consultório também vai dando, né, de você saber que ele não, nesse caso aqui vou precisar colocar um pouquinho mais, né, a depender do volume e intensidade desse treino, a depender do esporte, a fase de treinamento, né, aquilo que eu falei, se você está numa fase base de adaptação, você pode até diminuir um pouquinho, né, também
desse básico. Ou se você está numa fase de performance, você não pode correr o risco, né, de estar com menos energia, então você tem até que, dependendo do caso, se não tiver muito problema com o peso, jogar um pouquinho a mais, para ele não correr esse risco de estar com aporte energético menor, né, dependendo se está numa fase de competição. Você tem as individualidades, né, te percebe até com pessoas comuns, que tem gente que come, né, e ainda sente a necessidade, ainda está perdendo peso, tem gente que é ao contrário, né, mesmo não comendo tanto, ainda assim perde peso, né, ou ganha peso, enfim. Isso vai depender da eficiência do organismo dessa pessoa em fazer a digestão, a absorção, né, o próprio metabolismo a nível celular, o quanto ela consegue otimizar essa produção de ATP, né, ou metabolismo lipídico, o metabolismo também de carboidratos, enfim, toda essa individualidade, né, aquilo que eu digo, essa fórmula, elas são de fórmulas gerais para errar pouco. A fórmula é para errar pouco, aí daquela média que a fórmula te dá, aí você ali no consultório você vai um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né, a depender do indivíduo que está na sua frente, do atleta, né. Individualidades culturais também que a gente sabe que acontecem, né, por exemplo, você tem alguns atletas que não comem determinado nutriente em determinada época do ano por causa de questões religiosas, enfim, culturais, então isso também tem que ser levado em consideração. É aquilo que eu falei, as fórmulas são sempre gerais, né? São sempre pensadas na população. Quando você está ali no consultório, você vai calcular para aquele indivíduo que está na sua frente, então você tem que levar todos esses fatores, né? E você tem que pensar, né, nesse balanço energético, essa compensação, qual fase do treinamento esse indivíduo está, se ele está querendo um saldo positivo, se ele está querendo um balanço energético negativo, se ele está querendo um balanço energético estável, tudo isso tem que ser pensado também no atleta. Beleza?